Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, bem interessante, que veio lá de um projeto universitário no Seridó Potiguar, sabe? No Rio Grande do Norte. Aham. É um livro, o nome é Produção de Texto no Seridó, Inteligência Humana versus Inteligência Artificial. Basicamente ele tem duas frentes, né? Isso. Primeiro, como é que estudantes de sistemas de informação analisaram textos comparando o que eles escreveram com o que uma IA gerou? E depois, como eles pensaram em usar a tecnologia para valorizar a cultura de lá. Exatamente. A fonte é esse livro mesmo, que nasceu, né, de uma experiência de ensino, lá na UFRN, Certo? e ele traz um estudo de caso bem prático, diria, sobre os desafios, as reflexões que vêm com esse uso cada vez maior da IA na universidade. E como isso tudo se amarra com a preservação da cultura no Seridó, especificamente. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pela primeira parte. A atividade central foi bem bacana, os alunos leram capítulos de livros bem diferentes. Sim, variados mesmo. Tinha Capitães da Areia, 1984, até Neuromancer. Fizeram as resenhas críticas deles e aí pediram para uma IA, tipo o ChatGPT, fazer a mesma coisa. O legal mesmo foi a comparação que eles fizeram depois, né? E o fascinante aí é o que essa comparação acabou revelando. Os alunos notaram que a IA, bom, muitas vezes era impecável na gramática, na estrutura. Aham, formalzinha. Isso. Mas, por outro lado, cometia erros factuais, sabe? Deixava passar nuances importantes ou simplesmente não pegava profundidade emocional ou contexto cultural que o leitor humano percebe. Nossa! Teve exemplo concreto, né? Análise de IA sobre Capitães da Areia que errou o destino do Pedro Bala, ou sobre as intermitências da morte, que chegou a inventar cenas que, assim, não existem no livro. Oventar cenas? Peraí, isso é mais que um erro simples, né? Mostra uma dificuldade real da máquina de, sei lá, entender a ficção mesmo. O que pertence ou não à história. Sem dúvida. Imagino a cara dos alunos vendo a IA descrevendo Winston Smith, de 1984, como um herói superativo desde o começo, quando ele é justamente o oposto. Pois é, e essa surpresa foi um motor para aprender, né? Isso conecta bem com o que o prefácio do livro diz. A IA otimiza processos, claro, mas o papel do humano para construir sentido, para fazer análise crítica, para ter sensibilidade, isso ainda é insubstituível. Faz total sentido. A atividade buscou justamente isso, né? Desenvolver essa consciência nos estudantes. Mostrar que mesmo uma ferramenta avançada pode falhar feio em captar a essência de uma obra. Ou até gerar desinformação. Entendi. E como é que isso amarra com a segunda parte do livro? Aquela dos projetos culturais para o Seridó. A conexão está justamente na aplicação desse olhar crítico sobre a tecnologia. Os mesmos alunos, daí em grupo, foram desafiados a criar projetos, usando tecnologia para resolver problemas reais da cultura seridoense. Ah, legal. Que tipo de projeto? Olha, surgiram ideias como plataformas digitais para conectar leitores da região, um site para divulgar e até produzir cordéis, que é tão forte lá no Nordeste. Nossa, que bacana. Um aplicativo para ajudar a achar livros nas bibliotecas de Caicó. E até um sistema para catalogar os autores locais. Coisas bem práticas. Muito interessante isso, ver a tecnologia sendo pensada não só para analisar texto, mas para, de fato, fortalecer e espalhar a cultura local. Quer dizer, usar o digital para dar mais visibilidade, né? Exatamente. Aí a gente vê a aplicação prática do que se aprende na universidade. Essas propostas, mesmo que, como a apresentação do livro aponta, tivesse algumas fragilidades, tipo falta de padronização, Normal em projeto de estudante, né? claro, mas elas mostram um potencial enorme da tecnologia e da própria universidade como ferramenta para desenvolver a região e valorizar a identidade local. O valor de formação dessa parte, de pensar soluções concretas, foi imenso. Então, para a gente amarrar tudo, de um lado, a experiência mostrou que a gente precisa usar a IA com um pé atrás na análise de texto, né? Sabendo que ela pode errar, e errar feio na compreensão, nas nuances. Sim, um olhar crítico é fundamental. E do outro lado, mostrou um caminho bem promissor para usar a tecnologia de forma criativa, para fortalecer a cultura de um lugar. A mensagem central parece ser essa mesma. As ferramentas de IA são importantes, vieram para ficar, não tem como negar. Mas o uso tem que ser com sabedoria, né? Com responsabilidade, com ética, como o prefácio reforça bem. Uhum.
A inteligência humana, com essa capacidade de interpretar criticamente, de criar, de se conectar com a cultura, com o afeto, ela continua sendo o diferencial. Seja para entender a complexidade de um livro, seja para criar soluções que realmente valorizem a riqueza do seridó. Um equilíbrio delicado, então, entre aproveitar o que a máquina oferece e afirmar o valor que só o humano tem. Exato. Isso deixa uma questão no ar para a gente pensar, né? Qual seria? À medida que a IA fica cada vez melhor em gerar linguagem, em analisar padrões, como é que a gente garante que essa tecnologia sirva para ampliar o acesso à diversidade cultural? Como nesses projetos do Seridó, sabe? Sem acabar, por outro lado, homogeneizando tudo ou simplificando demais as expressões humanas, que são tão ricas, tão complexas. Fica aí a reflexão.